E aí, minha gente, tudo na bênção? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de EBD aqui pra gente. Estou muito contente, gente, com tudo aquilo que a gente tem aprendido, vivido aqui, né? Tem sido, assim, muito satisfatório ver o resultado de tantos testemunhos, do pessoal compartilhando, dizendo que está gostando. Eu fico muito feliz. Na verdade, é isso que a gente quer mesmo, né? Trazer em relação a tudo aquilo que a gente tem aprendido, cada vez mais conhecimento. Hoje a gente está finalizando aqui na verdade, uma aula. Essa aqui foi a primeira aula, Bíblia, a Palavra de Deus, que eu tive que separar ela em 3 partes por causa dessa questão importante de explicar, porque é um pouco complexo, né? A gente só dizer, olha, a Bíblia é a Palavra de Deus, Deus inspirou a Bíblia. Né? A gente não quer agir assim, a gente quer trazer mais detalhes. Por isso, quero até lembrar vocês aqui, né, que a gente começou falando um pouco de como é que aconteceu a inspiração bíblica, né? Como é que isso funcionou de uma forma prática, sabe? Que essa expressão do Espírito Santo, como foi que ele inspirou, né? Como foi que aconteceu o cânon testamentário, como foi que Deus ele estabeleceu essa questão que envolveu a inspiração, como isso foi selecionado, falamos dos livros históricos, inspirados, né? Então, o que a gente quer? Trazer para você um conhecimento. E falamos no primeiro momento, muito basicamente, a questão do Antigo Testamento, né? De como é que se moveu. E depois a gente continuou trazendo um pouco mais de clareza agora histórica, né? Falando aí desse período interbíblico, que foi esse período importante que a gente precisa entender como foi que o mundo foi preparado para a vinda do Messias. Então, eu queria muito que você, sabe, lembrasse disso, para que a gente pudesse estar continuando aí nessa questão que hoje eu quero mais basicamente trazer para vocês uma questão da divisão, de como foi que aconteceu essa divisão da escritura, tá bom, gente? Vamos lá, eu quero continuar trazendo a vocês um entendimento. Eu acho que só vou fechar a janela aqui que choveu. Estou gravando hoje de tarde. Paraense, né? E aí, fechei a janela que estava aberta. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês que a gente vai para essa terceira parte da primeira aula. Deixa eu colocar aqui. A gente vai trazer a clareza primeiro da divisão da palavra de Deus, né? Aqui a gente tem a divisão do Antigo Testamento, que a gente já falou aqui para todos vocês, né? Que a Bíblia ela é dividida, né? Em 66 livros, né? O livro no Antigo Testamento, 5 livros históricos, perdão, 5 livros que são chamados de Pentateucos ou o livro da lei. Esses livros são considerados por muitos teólogos como os livros de Moisés, né? A gente sabe que alguns outros acrescentaram coisas aqui também, né? Então, esses livros eles são muito baseados na tradição oral, naquilo que passava, né? De geração em geração, se repetia e assim foi ganhando proporção cada vez maior. Então, o Pentateuco, a Torá, os livros da lei. Esses livros eles vão trazer a história da criação, a história dos patriarcas e a lei que regeu Israel em relação a esse período do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Basicamente você vai ver isso. Depois a gente vai um pouco sobre essa questão histórica, onde a gente vai ver os livros históricos, que são 12 livros históricos no Antigo Testamento, tá, gente? Que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Por que livros históricos? Porque eles vão relatar histórias. A história, por exemplo, do povo de Israel conquistando a terra prometida, né? Vocês sabem disso. É basicamente o entendimento de que desde Josué, né, até Davi,
colocando ali como a capital, né, Jerusalém, e depois até mesmo a perda de tudo isso através de desobediências daquilo que a gente vai observar no decorrer dos livros, de forma assim até cronológica, e observando depois Esdras, Neemias tentando uma reconstrução ali, juntamente com Zorobabel, e Esté ali vai trazer uma história de uma rainha que defendeu o seu povo, não exatamente na geografia, mas trazendo um favor. Então são livros históricos, livros que vai contar a história dos juízes, dos reis, dos profetas, né? Sempre lembrando aquela questão que a gente já colocou na aula passada, que o Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Então, tudo aqui aponta para o Cristo, tudo aqui aponta para o Senhor. Então, aqui a gente vai ver também a terceira escala dessa questão do Antigo Testamento, que são os livros poéticos, desculpa. Livros poéticos, por quê? São livros de poesias, de canções, de orações. Então, contém inúmeras alegorias, até alguns sentidos, né? Por exemplo, o livro de Cantares fala de um relacionamento muito de um homem com uma mulher, mas no fundo aquilo ali está falando da expressão da intimidade com a igreja. Enfim, então esses livros, eles são poéticos, são livros de poesias. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, 5 livros, Pentateuco. Depois, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Depois vem Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Esses livros aqui não são todos, tá, do Antigo Testamento, mas eles compõem. Depois a gente vai ver a questão da escala dos livros proféticos, que são 17 livros proféticos, considerando profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores? Porque eram profetas que tinham mais de 1,70 m. Brincadeira. Profetas maiores é porque o livro deles realmente eram de mais argumentos, de mais histórias. Então, Isaías, por exemplo, tem 50 e poucos capítulos, não 60, se eu não estou enganado. Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, são livros grandes. Então, por isso, esses 5 livros proféticos que foram ali considerados também os maiores profetas, porque muitos desses profetas eles interagiram em vários reinados. Nesse tempo, Israel estava dividido, houve uma divisão, né, de reinados, e existe uma capital no sul e outra no norte, a Samaria e também Jerusalém. Então, esses profetas eles iam tentar conserto de Deus em relação a essas realidades. Profetas menores são profetas que têm uma história um pouco mais curta, mas porém muito especial, tá bom, gente? Esses profetas aqui, eles vão ser bem difíceis até de achar muitos na Bíblia, porque se você não tiver intimidade com essa ordem, você facilmente vai se perder aqui e não vai achar. Por exemplo, Ageu, Naum, sabe, Abacuque, sabe, Oséias. Então tem livros aqui que é um só capítulo, né? Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que eu até falei um pouco mais na aula passada sobre essa questão de Malaquias, onde a gente trouxe o entendimento de Malaquias aqui como aquele que até diz sobre a vinda daquele que seria igual a Elias, né? E a gente vê no Novo Testamento as pessoas perguntando para Jesus, para João Batista, enfim. Então, essa é a divisão do Antigo Testamento, tá, gente? Só para vocês saberem e ter uma visão mais panorâmica de como é dividido isso. Vou repetir aqui para vocês não se perderem. O Antigo Testamento, 5 livros que a gente considera ali da lei, né, que se alguém falar para você a Torá, o que é a Torá? O Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por isso você vai ver, muitas vezes na Bíblia, assim que você for ler, vocês não viram o que está escrito na lei, no caso nos 5, e nos profetas, né, que aí vai trazer, que era essa divisão que tinha em relação a essa questão do Antigo Testamento, Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Então, que aqui a gente vai ter uma consciência dessa quantidade de livros, tá?
Já no Novo Testamento, a gente já vai ver uma diferença um pouco diferente, vai ver já uma questão um pouco mais diferente, tá? Por exemplo, a gente vai ver os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, histórico, que é só um, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas, que não é a mesma coisa que cartas, e, por exemplo, paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo, então cartas de Paulo. Então entenda que essas cartas, Paulo, se você for olhar no livro de Atos, você vai ver a igreja se expandindo, você vai ver a igreja fugindo, a igreja se integrando em certos lugares. E quando a igreja ela faz esse percurso, ela também faz uma questão muito séria, que é o estabelecimento de quê, irmãos? O estabelecimento de igrejas, onde? Em Roma, em Corinto, na Galácia, em Éfeso, em Filipo, e aqui a gente observa também Colossos, Tessalônica, então Romanos, porque é aos romanos, Coríntios, porque é aos de Corinto, aos Gálatas, que é o pessoal da Galácia, Efésios, que é o pessoal de Éfeso, os Filipenses, que é o pessoal de Filipo, Colossenses, que é o pessoal de Colossos, Tessalonicenses, que é o pessoal de Tessalônica, Timóteo, que é um pastor de uma dessas igrejas, Tito também, e Filemon, que fala de uma história de um escravo que foi aí convertido ao cristianismo e que Paulo manda essa carta aí, um cara chamado Onésimo. Então, vamos lá. Só para você entender, depois vem outras cartas, que são cartas gerais, que foram já estipuladas através de outros escritores, como o de Hebreus. Hebreus a gente não pode afirmar quem é o escritor. Na verdade, a única carta que a gente não vai ter uma noção de quem realmente escreveu, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Né? Esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? É outro Judas. E o livro de Apocalipse, que é a continuação ali do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que é uma profecia que foi dada ao apóstolo João na ilha de Patmos. Inclusive, eu tive a experiência de ir lá nessa ilha, de ver onde João escreveu. Foi uma emoção muito grande. É uma ilha que fica na Grécia, fica perto de Esparta, um lado quase de Esparta, perto daquelas ilhas famosas ali, Santorini, Mykonos, né? Então essa é uma ilha um pouco mais afastada, que ficava ali naquela questão ali da Grécia, mar Egeu, estava isolado lá. Deus deu essa revelação a ele. Então, vamos lá, vamos percorrer aqui para a gente não ficar muito longo, para que a gente possa aprender sempre de forma gradativa. Tá, vou pegar aqui minha Bíblia. Você precisa... Não, eu vou pular aqui para a última parte, porque eu quero falar uma coisa para vocês. Vem aqui, tá. A gente falou, né, que a Bíblia ela foi escrita nesse período de 1600 anos. E olha só esse gráfico aqui, gente. Por mais de 1600 anos. Continentes, 3 continentes, por mais de 40 autores, sabe? 3 línguas e um assunto principal que é Deus. Que incrível, né? Agora, olha só essa outra aqui, outra parte. A Bíblia através das gerações. A gente sabe que a Bíblia teve algumas formas de escrita, né, que foi a primeira foi em pedra, até os 10 mandamentos escritos em pedra, né? Teve momentos em paredes, sabe? Sabe aquele símbolo que a gente vê de um peixe, assim, que às vezes vê no carro e tal? Esse símbolo muitas vezes era colocado na parede. O tempo ali onde a gente observa o papiro. O papiro era uma espécie de cana que era prensada. Sabe a cana quando tu imprensa ela? Você amassa aquela cana, né? Você vê que ela meio que abre. Então o papiro era como se fosse isso. Ele tinha uma seiva, né? Eles colocavam no lado do outro, imprensavam, e aquela seivazinha meio grudenta criava uma espécie de folha. E aí era feita essa forma de escrita, mas não durava muito, era um pouco frágil. E depois foi feito o pergaminho. O
Pergaminho, ele já é feito de couro de animal, então ele conseguia durar mais. Alguns pergaminhos existem até hoje, gente. Como a gente falou ali dos pergaminhos do Mar Morto, né? Eles eram feitos realmente de couro, então isso possibilitava uma durabilidade maior em relação a isso. Uma curiosidade, pergaminho foi feito, como eu falei na aula passada, criado em um lugar chamado Pérgamo, né? Por isso Pérgamo, pergaminho. Era uma das igrejas do Apocalipse também. Tá bom? Aí depois disso, em 1600, se eu não estou enganado, a imprensa foi inventada e o livro começou a ser imprimido e se transformar nessa espécie de livros. E existia também alguns livros que eram de couro, de pergaminho, que era o mesmo material de pergaminho, mas tinham também livros, né, e depois de couro. E agora a gente está vendo uma era digital, né? Eu quero até atentar um pouco isso aqui a vocês, que eu tenho certeza que todas essas transições aqui de eras, por exemplo, de papiro para pergaminho, de pergaminho para folha, houve resistência. E hoje a gente está vendo também, né, uma resistência de Bíblia digital é ruim, não sei o que. Eu não consigo ver como forma ruim, porque eu entendo que a palavra de Deus ela deve ser propagada com facilidade. Então, imagina só isso aqui, né, que é um livro grande. Olha, só por um motivo de curiosidade, por exemplo, antes as pessoas que tinham vamos dizer assim, o Novo Testamento, vamos dizer assim, em pergaminho, eles precisavam de algo maior que uma casa para guardar tudo. Porque cada pergaminho desse ele ocupava um espaço muito grande. Aí depois a gente veio para cá, isso aqui foi mais moderno, né? Mesmo assim, para você ter uma Bíblia com uma letra boa, você tem que ter uma Bíblia grande, né? Então, a Bíblia digital, ela é uma coisa que eu não posso olhar como uma coisa ruim. Porém, a gente está vendo uma transição geracional aqui que muita gente até não concorda. Eu sou muito aberto a isso, até porque eu sei da dificuldade que é entrar a Bíblia em certos países. Então, uma Bíblia digital para certos países, para o evangelho ser pregado, existe uma facilidade maior em relação a tudo isso. Então, só para vocês entenderem essa questão de como foi ali a escrita de tudo isso, eu já falei para vocês da separação de tudo isso, e agora eu quero incentivar essa questão do estudo, né? Você, por exemplo, começou agora, você precisa amar a Bíblia, cara. Você precisa conhecer a Bíblia, precisa ver filmes bíblicos, você precisa, sabe, ver The Chosen, você precisa escutar o Cid Moreira, para quem é mais antigo, o Cid Moreira tem uma Bíblia em áudio, coloca lá, Bíblia em áudio, Cid Moreira. Eu aprendi muito escutando o Cid Moreira, vocês não têm noção de como isso foi fundamental para mim. Então eu quero hoje incentivar você a ir um pouco mais profundo em relação a isso. O recém-convertido é um bebê espiritual e assim ele necessita de um alimento próprio para um crescimento de forma sadia. 1 Pedro 2 vai dizer assim que nós precisamos desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual para que por ele nós possamos ser dado conhecimento para a nossa salvação. Então, eu e você precisamos aprender que o conhecimento bíblico é aquilo que vai trazer a nós livramentos, graça de Deus, aquilo que a gente precisa se apegar, sabe? Toda essa verdade de Deus vindo sobre nós é como se fosse um escudo, o escudo da fé, que pode fazer a gente apagar os dardos inflamados do maligno. Então, assim, eu nesse dia desejo te incentivar a olhar com clareza tudo aquilo que a gente tem aqui falado. Deus está estabelecendo um novo tempo sobre a sua vida de conhecimento. Porque do mesmo modo, por exemplo, como nós precisamos nos alimentar fisicamente, para manter um corpo saudável, nós devemos estudar a Bíblia Sagrada para haver um alimento da nossa alma. Isso traz a nós um enriquecimento espiritual. Por meio de que nós podemos também responder de forma convicta todos aqueles que indagarem em relação à nossa fé. O que aconteceu contigo? Eu virei crente agora. Não, a gente não quer só que isso seja a realidade do seu argumento. Nós desejamos que você que está aqui nesse lugar
saiba que nós precisamos argumentar a razão da nossa fé de uma forma assim poderosa, gente, de uma forma assim veemente, e assim, eu sei que Deus vai trazer a você sabedoria e graça para poder estar diante do Senhor e responder todos os argumentos que questionarem a sua fé, a sua crença. Então, está aqui a Bíblia. Eu desejo que você faça comigo esse exercício agora. Existe até uma musiquinha, tá? Que eu queria que você aprendesse. Na verdade, essa musiquinha ela vai ser colocada nos grupos para você decorar a ordem dos livros bíblicos, mas eu te aconselho a fazer isso aqui. Você começar a decorar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Aí respira. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Respira. E vem lá os poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois você vai, Isaías, Jeremias, Lamentação, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Azé, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Eu não sei cantar, mas tem uma música muito legal que fala porque, por exemplo, você está no culto e eu falo assim, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Aí você fala, Isaías, Jeremias. Aí então você, com a musiquinha, você assimila a ordem de tudo isso. Você está entendendo? Aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Então, essa questão aqui é muito legal. Eu vou estar compartilhando com vocês essa musiquinha, tá bom? Para você aprender essa musiquinha. E também quero trazer para vocês uma questão muito legal sobre as versões. As versões, por exemplo, que você vai ver hoje, existem várias versões. As versões elas não mudam o teor, mas sim algumas questões que envolvem a linguagem. Por exemplo, o João Ferreira de Almeida, que foi o cara, que foi um português, se eu não estou enganado, que veio aí e viajou muito, e quando ele chegou em um país e viu que a Bíblia não tinha traduzido ali para o português, ele começou a se dedicar, né, de forma poderosa, baseado na Vulgata, baseado na Septuaginta, que a gente já falou, que foram traduções que veio chegando para facilitar, na verdade, a tradução maior da palavra de Deus. Então, hoje você vai ver no Brasil inúmeras versões, revista atualizada, revista corrigida, você vai ver a NVI, que é a versão internacional, você vai ver a versão da mensagem, que é a T-Message, que é uma versão comprimida, né? Você vai ver as bíblias também de estudo. As bíblias de estudos, elas têm uma característica de autoexplicação em relação às questões todas que existem em cada livro. Por exemplo, você vai ver as bíblias, por exemplo, de estudo, tendo a metade de versículo segundo o estudo, ou seja, explicando versículo por versículo. Você vai ver bíblias de estudo Genebra, por exemplo, que ela é uma bíblia que vem diretamente da Reforma. Você vai ver a Bíblia do pregador, você vai ver a Bíblia do expositor, você vai ver a Bíblia... enfim, vai ver inúmeras bíblias. Bíblia da mulher, com conotação mais a coisas de mulher, Bíblia de homem, Bíblia de legendário, você vai ver de tudo. A verdade é que você precisa separar nessa questão duas coisas. Primeiro, a versão dela, e eu falo a vocês que você deve se apegar a uma versão específica. A nossa igreja ela lê muito a NVI, a revista atualizada. E a linguagem de hoje, para mim, hoje é um conselho a você. Você que está começando a ler a Bíblia, comece com a linguagem de hoje, que é uma linguagem mais popular, uma linguagem que você vai ter uma facilidade maior de aprender ali várias coisas. Então, eu quero só recapitular aqui essa primeira aula. Entenda que essa primeira aula ela foi dividida em 3 partes. Às vezes pode ser necessário isso, tá, gente? E eu, assim, espero sempre que essa aula seja uma média de 30, 40 minutos. Por quê? Porque quando o irmão pega e olha assim, 40 minutos, eu não tenho tempo de ver isso agora, ele já desanima. Aí deixa para ver depois, quando vê, já não vê, né? Então eu quero que você me motive a continuar fazendo isso aqui, porque para mim está sendo muito importante
fazer isso para a nossa igreja, como um dever pastoral mesmo, de ensinar a vocês a palavra de Deus. Então, a primeira parte, eu disse basicamente sobre como foi a questão da inspiração e do cânon sagrado. A segunda parte eu falei um pouco do período interbíblico, foi aquilo que terminou o Antigo Testamento para o Novo, que preparou o mundo para aquilo. E agora, essa questão da divisão, né, e o incentivo aqui para você ler a Bíblia de forma assim organizada. Então, esse é o meu apelo aqui para você. Domingo que vem tem mais aula e eu espero que você esteja conosco. E se você não viu as outras aulas, procure ver. Tá tudo aí. Tá tudo enumerado. Essa aqui é a aula 3, que a gente está falando da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai avançar, você vai crescer muito, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho tem culto, tá? 10 da manhã ou 18h30. Tem ceia, tá? Hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E em nome de Jesus, esteja com a gente no nosso culto. Tchau, tchau.